Então, eu já contei como que são os sintomas da diabetes tipo 1. O quanto a gente se culpou no primeiro momento de não ter percebido esses sintomas. E agora eu vou contar mais ou menos como que aconteceu o quadro da Valentina. A Valentina já estava com uma tossezinha fazia uns 7 dias, 10 dias. Mas por conta do Covid, por conta de não leve criança em hospital, a menos que seja muito importante, a gente foi deixando e tratando com xarope e fitoterápico, que é uma coisa que ela sempre toma em casa. Ela não estava melhorando muito da tosse, começou com uma respiração mais ofegante. Eu preferi levar ela no pediatra. O pediatra dela não atende mais nosso plano, porque a gente mudou de plano. Então eu falei assim, não, vou pagar uma consulta, vamos pagar uma consulta e vou levar ela no pediatra. E o porquê também do meu medo de levar no pediatra? Eu tive caso de Covid na família e a Valentina teve contato mais bem antes do período que poderia ter sido transmitido. Mas como ela estava com respiração ofegante, eu falei assim, não, vou pecar pelo excesso, vou levar e já com essa tosse e vamos ver o que é. Cheguei no pediatra, foi examinada, o pediatra tratou como uma crise de asma, mas dando um antibiótico que se fosse de fato Covid, estaria já tratando. Me deu uma guia para fazer um raio-x do pulmão e a guia para fazer a sorologia do Covid, porque o Covid ver se era realmente Covid. E falou assim, medique ela agora e de tarde vai fazer os exames. A gente voltou para casa, fui, dei almoço para ela e falei assim, não vou esperar até tão tarde, vou levá-la já no hospital agora. Saímos de casa, eu e ela, fomos lá pro hospital. A médica validou o diagnóstico do pediatra dela, fez o raio-x do pulmão aparentemente normal, não tinha nada demais. Falou assim, então pode continuar com o tratamento. Mas a gente fez o teste do Covid nela e o plano só estava liberando o do cotonete. Ela não gostou, mas a gente fez o teste do cotonete. Voltamos para casa. Ela não estava muito bem, ela estava cansada, ela quis ficar deitando. Era até o dia do sorvete, a gente comprou um sorvete, ela não tomou. E aquela respiração cada vez mais ofegante. E a gente estava fazendo o tratamento lá com o Aerolim que o médico pediu. Umas 6 da tarde, realmente ela estava muito mal, mas comeu, acalmou, beleza. Umas 10 e pouco da noite, eu vi a Valentina ficando muito mal. Começou a ficar muito mal, muito mal, muito mal. Chamei meu marido, ele ligou pro SAMU. Liguei pro SAMU, falei que ela estava sendo ali atendida por conta de asma, mas que também tinha feito Covid. E ele falou assim, mãe, não é nada demais, é asma, do jeito que você está me relatando. Não tem tanto perigo. E o laboratório já tinha me ligado falando que foi insuficiente a amostra do Covid dela. Então, que no outro dia eu teria que repetir esse teste do Covid do cotonete. E cada vez que ela passava mal, ela pedia água, tomava muita água e depois ia pro banheiro. E fazia xixi. Só que ali perto das 11 da noite, ela começou a tomar água e vomitar. Então ela estava com a respiração bem ofegante, tomava água, vomitava e já estava meio que muito pálida, muito pálida. Então a gente tomou a decisão de esperar um pouquinho e levar. Acho que a terceira vez que ela vomitou, a gente trocou toda a roupa, eu separei, já muda de roupa, toalha, tudo porque se ela vomitasse no carro e a gente foi pro hospital. Eu acho que a gente chegou no hospital 1h30, 2h30, não sei, eu não lembro agora, não consigo lembrar. Até já pedi os prontuários para ter toda essa certeza. Chegamos no hospital, falei assim, olha, ela tem um exame de Covid feito, mas não deu certo, isso e aquilo, tá muito mal, eu trouxe ela de novo. O que eles fizeram? Colocaram ela num consultório de isolamento, que em casos que podem ser Covid, eles vão para aquele consultório. Uma enfermeira veio para ver os sinais vitais dela, ficou eu e a enfermeira lá e nada da médica vir.
Pra mim, essa médica demorou demais. Quando chegou, fez perguntas demais, repetidas e não tocou direito na Valentina. A Valentina começou a não falar coisa com coisa, começou a virar os olhos, começou a perder a consciência, começou a ficar pálida e eu desesperada porque só tá podendo entrar uma pessoa. E pelo meu desespero, que eu via que não estava nada muito certo, a enfermeira me mostrava também que não estava achando certo. E eu perguntava o que está acontecendo com a minha filha, por que ela não tá falando, porque ela está desorientada. Daí a médica falou assim, não, então a gente vai colocar ela no oxigênio, que já vai melhorar. E nisso nada, não foi feito nada. Daí eu ficando preocupada, porque as mãozinhas dela começaram a entortar, pezinho também. Eu tava vendo que tava dando alguma coisa realmente muito errada. Nisso, que eu falo que vai ser um testemunho de vida, de milagre, aparece uma médica, não sei de onde, passa na frente e pergunta, vocês já fizeram o destro nela? Daí todo mundo responde, não fizemos. No que faz o destro, deu 496. Essa pessoa falou assim, levem ela para a enfermagem, a gente precisa entubar. Nisso, eu não estava entendendo nada. A gente saiu do consultório, fomos direto lá pra enfermagem. Nisso, a médica, esse anjo que eu falo, que eu fiquei sabendo que o nome dela é Carol, fala assim comigo, mãe, você entendeu? A sua filha tem diabetes, você sabia? E eu falei assim, não. O Márcio estava esperando do lado de fora, no carro com a Martina. Eu não estava respondendo mais e já tinha passado muito tempo, ele entrou no hospital. E bem na hora que eles estavam tentando entubar a Valentina, mas como ela já estava praticamente sem sinal vital nenhum, que ela já tinha perdido a consciência, não achavam veia-se mais nela. Ficou, acredito eu, que quase 1 hora, muitos profissionais em cima dela, uns 7 profissionais. Eu vi as enfermeiras tremendo, tentando achar uma veia. E a médica me explicando, mãe, a gente está entubando porque a gente vai levar ela para UTI. Como é suspeita de Covid também, porque ela não tem o resultado do Covid, não pode ficar nesse hospital. A gente vai mudar ela para uma UTI lá do Erasto Guedes. Nisso o Márcio entrou, conversou um pouco, a médica conseguiu falar mais com ele porque ele não estava entendendo muito bem. E nisso eu via que a Valentina não respondia, eles não achavam veia. E cada vez que não achava veia, eu notei a pupilazinha dela dilatar, os olhinhos dela dilatarem. Na hora que a médica viu que eu me assustei, que a pupila dilatou, ela só falou assim, mãe, saia. E nisso o Márcio estava lá fora, porque ela já tinha tirado o Márcio ali, que só podia ficar uma pessoa. Na hora que ela sair, eu encontrei o Márcio e eu só falei, eu tenho medo do que ela vai me falar quando eu voltar. Porque eu acho que a Valentina foi embora. E, acho que foram 5 minutos, mas demorou muito. E ela me chamou de novo. Ela falou assim, mãe, finalmente a gente conseguiu entubar, a ambulância já tá vindo, fica calma, que a gente vai transferir de hospital. Nisso, o Márcio já tinha saído para levar a Martina, que estava junto, para minha sogra ficar com ela, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nisso, demorou acho que mais uns 20 minutos, a ambulância chegou, o médico também muito bom, o médico, o socorrista da ambulância. Esse médico fez o translado ali do PAMI até o Erasto Guedes.
Confesso que quando me falou de Erasto, eu não fiquei nem um pouco confortável. Porque não faz 6 meses eu estive lá para doar sangue para o pai de um amigo nosso. E o hospital me deixou muito impactada porque a gente vê muita gente sofrendo nos corredores, principalmente lá. E lá é um hospital de oncologia, né? Um hospital que trata, que é referência em câncer. Mas eu não entendi o porquê que estavam enviando a gente pra lá, se era um caso de diabetes e era uma criança. Confesso que eu fiquei muito brava com o plano de saúde de ter feito isso. Tipo, joga eles lá por conta do Covid. E foi assim, jogaram a gente literalmente numa UTI de Covid, que lá é uma UTI improvisada, porque eles tiveram que aumentar os leitos por conta do Covid. E quando entrou a ambulância, o Márcio já estava me esperando lá na portaria. A gente entrou lá pra área do Torri e tem uma porta que não pode passar pra frente. Falaram assim, pais, esperam aqui que a gente já vem falar com vocês. E nisso demorou uns 40 minutos. E nada, ninguém vinha, ninguém via. E eles falaram, olha, se preparem que só um vai ficar. Daí eu falei pro Márcio, eu vou ficar. Nesse tempo, não vinha notícia. E quando veio a notícia, eles falaram assim, podem vir os dois. Na hora que eles falaram, pode vir os dois, a gente não sabia o que fazer. Porque demorou muito, a primeira intubação dela foi bem difícil, eles teriam que tirar de um respirador e passar para um outro respirador. Então a gente tinha quase certeza que na hora que eles chamaram os dois, era para dizer que tinha ido novamente. Então foi a minha segunda dor, que tipo, a gente não sabia o que falar, o que fazer e parecia que a gente ia se despedir. Nesse momento, veio uma médica, se apresentou pra gente, que era a médica do turno, explicou por que ela ia ficar no UTI Covid, que lá só podia ficar um e não podia fazer substituição de ninguém, porque ninguém entra e sai do UTI Covid, só sai quando realmente tem alta. Eu fiquei muito nervosa, mas entrei. E assim, na UTI Covid, é bem complicado, porque os médicos têm que dar conta de 2 UTIs. Eu entrei lá, a Valentina com muito medicamento, muita coisa. Eu nunca tinha estado no hospital com a Valentina, porque a Valentina realmente sempre teve uma saúde muito boa, nunca precisei de madrugada nem nada. Enfim, não entendi. Mas todo mundo me falava, mãe, calma, o caso da sua filha realmente é muito gravíssimo, mas você precisa ter calma. E a Valentina estava lá, sedada, entubada, aqueles remédios entrando e eu sem ter noção nenhuma do estado dela. Nesse momento, eu já estava conversando com uma amiga, a Jaque, que é pediatra e é mãe de uma das amiguinhas da escola da Valentina. Mandei foto de tudo, fui falando com ela e ela foi tentando me deixar a par da situação e me deixando mais calma. Quase no final da noite, a gente deu entrada no Erasto às 6 da manhã. Do dia 8. Não sabia de nada. Entrou a doutora e falou assim, mãe, eu já fiz o teste de Covid nela de sangue, deu negativo. Eu vou transferir a Valentina para o UTI normal, porque o caso dela é grave, eu preciso dela mais perto de mim. Então, daqui a pouco a gente vai fazer essa transferência. Confesso que eu gostei mais, porque daí pelo menos eu poderia trocar com o Márcio, a gente não saberia por tanto tempo. Nesse momento eu lembrei de uma outra amiga que tem a filha com diagnóstico, lembrei de outra pessoa que tinha e comecei a perguntar para essas pessoas como que foram. Então eu estava tentando me inteirar de como que funcionaria. Então a doutora Leise, das 11 horas do dia 8, transferiu a Valentina de UTI de Covid para uma UTI normal. O que eu tenho para falar é que a doutora Leise é o segundo anjo que apareceu na vida da Valentina. Ela me trouxe uma calma que era quase impossível de ter. Ela me deixou a par de todas as situações. Ela me falou de tudo que aconteceu, de como a Valentina chegou praticamente sem vida, com os sinais vitais muito ruins.
tudo que ela tinha de parâmetros estavam muito ruins. Mas ela falou assim, mãe, calma que a gente vai estabilizar a sua filha. E realmente me deu uma calma, uma paciência. Enfim, aquela noite começou a ser um pouco mais calma por conta desse anjo que eu chamo de doutora Alice. E lá foi eu aprender a operar uma UTI, né? Porque como a gente tava saindo de uma UTI Covid, a gente ficou numa UTI que tava mais fechada e não tinha saído o exame de cotonete dela, então eles ainda estavam um pouco apreensivos. Então a gente tava numa UTI, tipo, fechada, meio que selada, assim. E lá foi aprendendo e me apegando e pedi pro Márcio me trazer um tercinho que a gente comprou pra Valentina lá em Fátima, que era pra ela realmente usar na época de catequese, mas eu falei assim, me traz aqui pra ver se eu consigo ter um pouco de paz. Acho que as pessoas na hora não tinham muita noção da gravidade da Valentina. Acho que nem todas as pessoas começaram a ter. Acho que depois que eu postei algo pedindo orações e coloquei a transcrição dessa minha amiga Jaque sobre qual era o estado da Valentina, que as pessoas começaram a entender. E começou toda uma manifestação de carinho e de orações com a Valentina, que eu tenho certeza absoluta que foram elas que também salvaram ela e me trouxeram esse milagre que é a vida da Valentina. Foram tantas pessoas, tantas mães, tornou uma proporção tão grande, tanta gente veio perto, chegou em mim para falar que estava ali torcendo pela vida da Valentina, que assim, eu não consegui agradecer todo mundo, espero um dia conseguir, mas eu já deixo aqui meu agradecimento, porque todos esses sinais de Deus que a gente foi tendo, com certeza o clamor de todo mundo pela vida dela fez muita diferença. Eu sempre soube que a Valentina é uma criança muito amada. Muita gente sempre demonstrou muito amor pela Valentina. Mas nesse momento, a grandiosidade desse amor e dessas orações foram absurdamente grandes. Então, acabou esse plantão da doutora Daisy e ela fez questão de passar tintim por tintim todos os detalhes de como estava a evolução da Valentina para outra plantonista. Só que eu fui do céu ao inferno. O que teve de amparo, de mão de Deus, de tudo, de profissionalismo dessa doutora, o segundo turno, só por Deus. Para mim, uma médica totalmente desamparada para poder operar uma UTI. Brigou com o enfermeiro na minha frente, mexeu em parâmetros. Eu até fiz uma carta para a ouvidoria relatando tudo o que aconteceu, do momento que a Valentina ficou sem respirador. Realmente eu fui no céu ao inferno. Eu tava preparando para trocar com o Márcio, pro Márcio poder ficar ali, porque eu tava já completando 2 dias quase sem dormir. E só pode trocar das 7 às 8, é um horário fixo. O Márcio já tava esperando lá do lado de fora. E começou um tumulto lá na UTI, porque eles têm que passar caso por caso pro novo plantonista. E eu tava tão debilitada depois desse plantão horrível que eu tinha tido com essa doutora, que me fez sofrer, e a Valentina entubada sofrendo também, que eu falei pro Márcio, enquanto eu não conversar com o médico, que eu senti firmeza, porque eu que acompanhei desde os primeiros detalhes, eu que tô sabendo aqui quais são as luzes da UTI, até então o Márcio não tinha visto ela. Eu falei assim, eu não vou sair. Então, eu fiquei esperando o doutor. E passou as 8 horas. E o doutor não tinha vindo, ele tinha deixado a Valentina por último. E entrou um homem na UTI e eu tava chorando, desesperada, porque assim, tudo que a doutora Leise tinha estabilizado, aquela doutora tinha desestabilizado. A doutora Leise falou assim, Ana, tá correndo tão bem que a gente vai desentubar a Valentina. E aquela outra doutora falou assim, capaz, a Valentina tá toda desregulada, a gente não tem como desentubar ela. Então ela me deixou totalmente segura. E entra esse homem, viu eu chorando, e muito grosso, falou assim, para de chorar, olha o que você tá fazendo com a sua filha. E foi muito grosso comigo. Então eu falei assim, eu não acredito. Acabei de sair de um plantão com uma médica horrível, a qual fez mal pra minha filha. Vai vir um médico desse estilo de novo? Tipo, gente, eu preciso de bons profissionais pra guiar a vida dela. E fiquei muito, muito nervosa. E falei pro meu marido, pode ir embora, porque eu não vou. Eu vou ficar aqui, eu tô muito ruim e vou embora. E ele foi embora. E eu, com certeza, tava muito cansada, mas eu não queria, eu queria estar ali tentando desentubar ela.
Daqui a pouco entra uma pessoa que eu jurava que era o enfermeiro. E essa pessoa veio e começou a conversar comigo, falar do estado da Valentina e se apresentou que ele era o médico, ele que era o plantonista. Naquele momento, assim, veio uma paz no coração, eu assim, graças a Deus que aquele grosso não era um médico, então pelo menos vou ter mais uma calma. E daí ele falou assim, não, vamos regular isso aqui, que se ela melhorar nisso, a gente desentuba ainda hoje. Daí meu céu abriu, né? Que eu tava vindo com a doutora que não, mais uns 2 dias para desentubar, veio esse doutor e trouxe uma calma. Ele é mineiro, assim, com jeito calmo de falar. E me acalmou. Ele conseguiu desentubar a dona Valentina e me trouxe ela à vida de novo. E o que eles sempre me deixaram muito a par. A Valentina chegou praticamente sem sinais vitais, tanto a equipe médica quanto a minha amiga. Então ela teve todos os sinais que poderiam ter danos cerebrais. Então eles me deixaram cientes que quando ela acordasse ela poderia ter algum dano cerebral. E por um momento, quando a sedação dela estava acabando, a Valentina voltava muito rápido da sedação, então a sedação tinha que ser realmente constante. Ela tentou tirar o cano da boca. Então nisso, ainda no turno da doutora Leisa, deixou ela muito feliz porque ela viu que ela estava lutando, que ela estava querendo tirar. Então que aquilo já era um comando cerebral muito bom. E no momento desse dela não ter muita sedação, eu segurei a mãozinha dela e daí eu ainda perguntei, filha, você tá escutando a mamãe, filha? Você tá escutando a mamãe? Ela balançou a cabeça. Daí eu assim, mas pode ser um espasmo, né? Alguma coisa. Daí eu falei assim, filha, você tá escutando a mamãe? Se você estiver escutando a mamãe, você aperta a mão da mamãe? E a Valentina apertou a minha mão. Então, ali em diante, eu comecei a ter muita certeza do milagre que era a vida dela. E já tinha certeza dos milagres que estavam acontecendo para ela estar ali no TI. Então eu fiquei muito feliz, porque esse dano cerebral podia não estar acontecendo e não aconteceu. E quando o Dr. Wendel desentubou a Valentina ficou muito brava, se batia demais, tentava arrancar tudo. Mas mesmo de toda a dificuldade que era segurar ela na cama, eu estava muito feliz, porque ela fazendo tudo isso, provavelmente ela não tinha dano cerebral. Só que eu estava muito cansada. E eu precisava um pouco. Então eu conversei e a gente conseguiu trocar pro Márcio passar a noite para segurar, porque ela estava muito agitada. E mesmo o Márcio teve muita dificuldade para segurar a Valentina. E eu voltei de manhã. Então a todo momento eu ficava mandando essa mensagem para minha amiga meio que dava um boletim médico para todo mundo, que eu acabava compartilhando no Instagram também. Muita pessoa me mandou uma mensagem, peço desculpa que eu não respondi nesse momento, porque realmente eu não conseguia, e depois que a Valentina acordou, por muito nervosa que ela estava, eu tinha que realmente segurar ela, então dali que eu não dormia mesmo, porque eu precisava ficar em cima dela. E ela teve momentos de alucinação, né, por conta de medicação, então ela fala, depois que ela voltou, ela gritava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu tava do lado dela e ela ficava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Daí começou aquele medo de novo, né? Por que ela tá pedindo a mãe se eu tô aqui do lado dela? O Márcio também me falou que ela falou algumas coisas pra ele que deixaram ele bem tristes, mas conversando realmente era tudo alucinação, era ainda o efeito dos remédios. E mais bate aquela insegurança, né? Por que ela não tá me reconhecendo? Será que perdeu a memória? O que será que aconteceu? A gente é leigo, né? Então, assim, mesmo a doutora Leise não estando todos os dias lá, ela preparou todo um suporte para mim lá no TI, ela ligava perguntando como que tava, ela falava com os médicos nesses dias que ela não tava. Então, depois da sedação, a Valentina ficou bem inchadinha por toda a medicação, mas ela começou a voltar. Ela começou a voltar e a outra médica, a doutora Zeni, que também é coordenadora lá da UTI pediátrica, falou assim, mãe, agora a gente tem que parar de dar insulina para essa criança na veia. Agora chegou a hora da senhora aprender, porque vai ser isso, a rotina dela da vida, todos os destos, que são as pontinhas de dedo de sangue
a senhora quem vai fazer, pra gente começar a pensar numa alta dessa mocinha. E por óbvio, na hora que ela me prescreveu a receita, eu já mandei pro Márcio, o Márcio já veio pegar a receita, já compramos, já levamos, e desde então todos os procedimentos de insulina eu já estava fazendo. E acompanhando tudo dentro da UTI, e quando precisava eu chamava a enfermeira. Eu digo assim que toda carreira a gente sabe que tem profissionais bons, tem profissionais baratos, profissionais tudo. E graças a Deus que eu entrei no plantão, uma profissional que tem muito amor pela profissão, que ela sabe o que faz, que ela estuda, que ela é boa naquilo que faz. Vocês vão escutar 1000 vezes eu agradecendo a doutora Leise, porque nunca vou ter palavras para ser grata por tudo que ela fez pela gente. Então, a doutora Zeni me passou toda essa parte de insulina e a gente foi dia após dia fazendo essas insulinas. Só que ela estava melhorando, chegamos no momento que tem quase 12 medicações na veia dela, a gente foi diminuindo. Ela estava expelindo bastante secreçãozinha do pulmão, que deve ser aquela tosse que ela tinha. Então tinha que estabilizar isso também pra gente poder sair, que ela estava tomando antibiótico. E chegou ao ponto de ficar com um antibiótico só e só precisava ficar ligada ali nas bombas por conta do diagnóstico, do antibiótico. Nisso a gente já pôde ficar um pouco mais juntas, ela dormiu um pouquinho comigo, a gente trouxe livrinho, trouxe tablet, então ela estava ali inspirando cuidados, mas já tendo uma vida normal. Voltou com uma fome absurda, tanto que ela fala que ela adora a comida do hospital, que a comida do hospital era muito boa. Ela realmente zerava as bandejinhas no hospital. E tudo se preparando para dar alta. Era para ter sido numa noite, só que daí o que aconteceu? A Valentina começou a respirar muito diferente, como se realmente tivesse com um episódio de asma. Tinha dificuldade, acelerado, tudo. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Me deram ali como fazer os ciclos do Aerolim, me ensinaram tudo e falei assim, mãe, acho que amanhã dá para dar alta. De manhã começamos ali a fazer os episódios, a doutora Leise apareceu lá no hospital. Ela falou assim, Ana, é hoje o dia, a gente vai conseguir dar alta para essa mocinha. Gente, parece que eu fiquei lá um mês. Foram 6 dias. Mas a intensidade foi tão grande, a dor ali, deu primeiro lá no hospital, lá no pânico. Eu ter visto a minha filha praticamente morta numa maca. Não saber se eles me tiraram da sala porque realmente ela tinha partido. Foi a minha primeira perda. A segunda vez quando a gente deu entrada no Erasto, que eles chamaram nós dois, que ali a gente foi com muito medo de perda novamente. E a terceira vez na briga da médica com a enfermeira, que eu tava vendo a minha filha ir embora de novo. Então, eu tava passando por 3 episódios de perder essa minha filha. Acho que só quem passou por alguma coisa assim vai conseguir entender. Eu sei que todo mundo tem a empatia, se coloca no lugar, mas é muito difícil, muito. Gravando só hoje porque eu ainda não me sentia confortável para falar, mas acho que é importante, porque Deus agiu muito na vida dela. E com o quadro de asma, ela falou assim, Ana, os médicos de nutrição e endócrino não estão vindo aqui no quarto por conta do Covid, mesmo tendo saído o resultado do segundo teste, que era do cotonete, negativo. Então, para você ter alta, você tem que sair daqui para ir para uma endócrina. Então, começou aquela correria de achar uma endócrina. Graças a Deus, a esposa do meu amigo do Márcio é endócrina e se prontificou a atender a Valentina. Então, agradeço muito a doutora Aide. Saímos de lá, fomos lá, ela deu nossa primeira orientação como que era. E ela achou que a Valentina ainda estava muito ruinzinha do quadro de asma. E falou assim, olha, levem de novo ela, porque se ela não melhorar, porque tá muito estranho, ela ainda tá muito ofegante. E assim, aquele sentimento naquele momento assim, acho que eu preferia ter ficado no hospital. Porque no hospital é ruim, mas a gente tem todo o aparato, né? Se acontecer alguma coisa, tem uma decisão muito rápida. E a doutora Leise tinha me indicado também uma outra endócrino que eu já tinha marcado, mas falei assim, vou nessa que eu preciso sair para ter alta, e daí depois eu vejo o que a doutora me indicou.
Só que no mesmo dia que a gente foi, a gente veio pra casa, a Valentina não passou bem a noite. A gente praticamente passou a noite em claro de novo, fazendo vários ciclos de Aerolim, porque a asma não passava. No outro dia, a gente resolveu levar ela novamente, porque ela estava com uma crise muito aguda que a bombinha não estava ajudando. Então, a gente voltou pro PAMI, e lá ela teve que ficar mais um pouco, recebendo oxigênio, fazendo outro raio-x do pulmão, fazendo tudo, e eles só acharam asma. Então, assim, eles trataram mais intensamente e mais tratamento para asma. Então, assim, a gente saiu de uma criança de UTI, a gente não foi pro quarto, porque por conta de Covid, protocolos, eles não entendem que as crianças têm que ficar lá se elas estão numa saúde adequada, então eles preferem em casa do que no UTI. Então, assim, se fosse no momento normal, provavelmente depois desses 6 dias de UTI, a gente ia ficar pelo menos uns 2 dias no quarto. E foi o que não teve, e eu acho que talvez eu preferia que tivesse tido pra eu ter mais segurança pra vir pra casa. A gente começou em casa, depois desse segundo susto, a tentar uma vida normal. Confesso que eu tive muita insegurança, principalmente pra dormir. Essa primeira semana ela dormiu praticamente na nossa cama, porque o medo de perder é grande, ainda mais o medo de dormir. A gente já pegou as insulinas pelo posto de saúde aqui de São José. Até tenho que enaltecer muito o trabalho de uma farmacêutica do posto do bairro Cidade Jardim, daqui de São José. Porque que ser humano abençoado. Tipo, ela tentando tranquilizar a gente, sabendo que o caso era muito grave e tudo. Mas o que eu posso dizer é assim, que eu sempre fui uma pessoa que esteve na igreja, acredito em Deus, mas sempre me questiono que eu gostaria de ser mais próxima. Eu até falo que eu vejo muitos amigos evangélicos que falam, ai, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Eu falo assim, gente, eu queria ter essa intimidade de Deus falar comigo. E Deus falou comigo num modo mais profundo. Claro que foi na dor, que doeu muito, que dói até agora, mas ele foi tão bom comigo. Todos profissionais falavam pra mim, Ana, tem muito propósito da Valentina aqui na Terra, porque realmente ela chegou num quadro, e o jeito que essa menina desacordou, o tanto que demorou pra desentubar, é algo muito grande. Então, eu não tenho como ser indiferente com tudo que aconteceu. Com todos os parâmetros, com todos os dados de ciência que eu tenho e como a minha filha está hoje. A diabetes, gente, não me preocupa. Muita gente fala assim, nossa, Ana, demorei muito para aceitar a diabetes. Gente, eu vou aceitar essa diabetes. Eu sei que a gente vai ter algumas coisas para aprender. Eu sei que eu já me doava muito pelas meninas. Muita gente até criticava muito isso. E eu vou continuar me doando, porque Deus ter restaurado a vida da Valentina foi de um amor tão grande. E por 3 vezes ela podia ter ido embora. E nas 3 vezes ele me amparou, segurou e me trouxe ela de volta. Gente, eu vi a minha filha de uma maneira que eu não desejo que ninguém veja um filho. Ninguém está preparado para se despedir de filho antes. Nenhuma mãe quer enterrar o filho. E eu quase tive que fazer isso por 3 vezes, por 3 oportunidades. Então, se Deus existe, se alguém tem dúvida, a gente existe. Se a fé ajuda, a fé move montanhas. E moveu montanhas na vida da Valentina. Essa corrente de oração, de energias, do que for, gente, tomou uma porção tão grande. O apelo foi tão grande que a Valentina está aqui hoje. Graças a Deus, nessa missão abençoada que eu falo, que eu não questiono a diabetes, eu sei que é uma coisa que não traz limitações para ela, a gente só precisa ter uma organização maior. Eu sei que a gente vai ter que aprender, que a gente vai ter altos e baixos, mas não me preocupa diante de tudo que eu podia ter perdido. O diabetes não vai me tirar nada, porque Deus já restaurou a vidinha dela pra mim.
Então, assim, obrigada pela oração de todo mundo. Obrigada a Deus, porque sem Ele realmente a Valentina não tava aqui. E ela, graças a Deus, tá levando isso de uma maneira que eu acho assim surreal. Eu aceito, se é uma missão que a gente tem que fazer, se é isso que é a minha contrapartida. Minha contrapartida de ter ela comigo, a gente aceita, a gente vai fazer, a gente vai dar a melhor qualidade possível, vai se esforçar para isso. E ela é uma bênção em nossas vidas. A nossa outra filha, a Martina, tá nos ajudando também do jeitinho dela. E eu sempre falei que se tem uma coisa que sou muito agraciada por Deus, sempre falei, é as minhas filhas, é a saúde delas. Mesmo com essa condição que a Valentina tem hoje, eu entendo que é uma criança perfeita, saudável, vai poder fazer tudo, vai comer os doces que ela quiser, vai viajar do jeito que sempre viajou, na medida que o financeiro ajude. Então, assim, não temos limitações. Ela não é uma criança que vai ser, coitadinha porque tem diabetes. Gente, de forma alguma. Ela vai ter a alimentação que todos nós deveríamos ter e não temos. E ela é muito forte. Ela tá aqui, vem aqui. Ela vai passar por tudo isso comigo, com todo mundo. E é um milagrinho da nossa vida. E de todos vocês que ajudaram muito a gente ter. É, minha filha? Tá bem, tá forte. Só precisa ganhar uns quilinhos a mais, né? Que não andou perdendo. Mas é a bênção de Deus em nossas vidas. Eu vou ser eternamente grata e agradecer a cada um que ajudou e a Deus por ter permitido. Muito obrigada.